Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E no vídeo de hoje eu vou usar sacolas. Para essa ideia eu vou usar sacolas plásticas e vou usar essas aqui que são um pouco mais grossas do que aquelas de supermercado. Cortei a parte de baixo e a parte de cima e vou abrir a sacola. Vou dobrar no meio e vou cortar a sacola no meio. E eu cortei uma sacola verde e uma sacola bege. Para proteger a mesa eu vou usar uma toalha. E peguei uma das partes verdes. Vou colocar esse papel vegetal por cima e passei o ferro. Aqui é muito importante você colocar esse papel para proteger para o plástico não colar no ferro. E quando passamos o ferro, vai unir um plástico ao outro. Coloquei mais um plástico por cima e vou passar o ferro novamente para fazer a junção desses dois plásticos. E vou acrescentar mais uma camada de plástico, mas agora eu decidi colocar do plástico claro. E por final eu acrescentei a outra parte do plástico claro. Ficando assim essa placa de plástico. Ficou bem coladinho um no outro. E fiz uma marcação de um quadrado 10 por 10 centímetros. E aí é só cortar. E vou fazer um porta-copos. Ficando assim esse quadrado, ele é bem flexível e ao mesmo tempo é resistente. E vou decorar usando esse guardanapo. E aqui eu vou usar apenas a folha de cima. E vou colar usando cola branca. Primeiro espalhei bem a cola por todo o plástico. Coloque o guardanapo por cima, depois um plástico e vai fazer força nesse plástico para o guardanapo ficar bem lisinho. E deixe secar. Recortei os excessos do guardanapo. E para proteger o porta-copos, eu vou usar um verniz. E olha que lindo que eles ficaram. Em um deles, eu vou fazer um acabamento de cianinha, mas você pode deixar sem acabamento que já fica legal. E na parte de trás não é preciso fazer acabamento que já ficou com o plástico verde com bom acabamento. E esse aqui ficou com a cianinha e esse sem a cianinha. E aí, você prefere com ou sem a cianinha? Deixa aqui embaixo nos comentários. Você pode fazer de várias cores usando vários tipos de guardanapos. Comecei fazendo um círculo em um papelão e vou usar um prato como molde. E fiz dois círculos, tem mais ou menos 22 centímetros. E vou encapar cada círculo usando tecido de juta. Primeiro passei a cola branca e depois é que eu coloquei o tecido por cima. E o excesso do tecido eu vou colar com cola quente para a parte de trás do círculo. E repetir a mesma coisa para o outro círculo. E o próximo passo é colar um círculo no outro. Tendo atenção para essa parte ficar assim bem juntinha, que assim você já vai ficando com um bom acabamento. E antes de colar um círculo no outro, o ideal é você colocar já uma tirinha. Eu coloquei uma corda de sisal, que é por onde eu vou pendurar. Para decorar, eu vou usar um pote de manteiga, mas você pode usar qualquer pote que você tiver aí na sua casa. Primeiro eu vou retirar esses desenhos do pote usando acetona e bombril. E depois eu vou pintar com tinta spray dourada. E olha que gracinha que ficou esse potinho assim pintado. E a ideia é colocar esse potinho aqui. E aqui você pode simplesmente colar com a cola quente, mas eu acho que não vai ficar muito legal, porque com o tempo é capaz de soltar. Então eu preferi amarrar. E aí você pode furar o pote com uma tesoura de ponta fina. Mas eu achei muito mais prático usar um furador. E fiz 2 furos para conseguir amarrar na parte do papelão. Posicionei o pote bem na posição que eu queria, que é um pouco acima do meio. E depois fiz 2 marcações na parte do papelão. E aí sim é que eu furei com a tesoura de ponta fina.
E agora é só amarrar, que assim ele vai ficar muito mais firme e não vai correr o risco de descolar. E nessa parte aqui lateral do círculo eu vou fazer um acabamento usando a corda de sacola. E vou usar esse tipo de sacola, mas você pode usar a que você tiver aí na sua casa. Recortei a parte de baixo e a parte de cima da sacola. E aí é só virar assim como eu estou mostrando, dobrar no meio essa sacola, fazendo com que as duas partes abertas fiquem juntas, e recortei no meio. E para fazer a corda eu vou juntar duas sacolas e vou dar um nó uma na outra. E aqui o legal é você dar o nó dando uma distância de uma sacola para a outra. E fixei as sacolas. O ideal é você prender muito bem essas duas sacolas e deixar bem firme para ficar bem esticado. E aqui você tem que rodar este lado aqui e vai passar por cima da outra. Roda novamente e passa por cima da outra. Vai sempre fazendo desse jeito que ela vai ficar uma corda mais fininha e bem firme. E quando chegar no fim da sacola, prenda sua cordinha com alguma coisa e coloque mais duas sacolas. E continue fazendo a corda. E aqui para fazer o acabamento das pontas é só fazer com cola quente. E para essa corda eu usei 4 sacolas. E vou pintar com a tinta spray dourada. Primeiro pintei de um lado da corda e depois esperei secar, virei a corda e pintei do outro lado. E aí é só colar em volta do círculo. E aqui eu usei a cola quente. E como sobrou um pedaço da corda, eu vou colar aqui na parte de cima do pote. Também dava para colar na parte de baixo, não é? Qual que vocês preferem? E olha que gracinha, que charme que já deu essa corda dourada, não é verdade? E agora é só decorar dentro do pote. Coloquei um pedaço de isopor dentro do pote e agora é só espetar algumas flores. Olha que graça que ficou! E para segurar o rolo de cozinha, eu vou colar essa pecinha aqui e a corda para colocar o rolo eu vou fazer de sacolas. E para essa corda eu usei 10 sacolas. Isso vai depender do tamanho das sacolas que você usar. E nas pontas dessa corda eu vou fazer um ganchinho que é para poder pendurar naquela pecinha que eu colei lá no círculo. Dobrei um pouquinho a ponta e colei com a cola quente. E para o acabamento eu vou passar essa corda de sisal em volta. E repetir a mesma coisa para a outra ponta. E aqui eu também vou pintar com a tinta spray dourada. E olha que linda que ficou essa corda de sacola, já nem parece mais sacola, não é verdade? Peguei esse rolo de papel que eu tinha aqui em casa, que ele é maior, mas você pode pôr direto, e coloquei dentro do meu rolo de papel. E aí é só você passar a cordinha por dentro e prender as duas pontas no ganchinho. E pronto, você já tem um porta-rolo de cozinha lindo, maravilhoso. Primeiro limpei todos os sacos e deixei secar. Recortei essa parte do fundo do saco e aí abri o saco e juntei as duas pontas. E aqui eu vou dividir esta parte no meio. Cortei 2 pedaços de linha e vou juntar com uma fita crepe junto com os 2 pedaços de plástico. E agora é só deixar esta parte bem fixa e começar a fazer a corda. Para ficar mais bonito e dar certo, eu primeiro enrolo sempre para o lado direito, primeiro o plástico. E depois eu vou enrolando nesse plástico a linha cor-de-rosa. E depois de bem enroladinho, é só você pegar esta ponta e passar por cima da outra. Vai enrolando e vai sempre passando uma ponta por cima da outra. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal mostrando como eu faço essa corda. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E aqui, quando acaba o plástico, eu vou prender a corda para ela não se soltar, não é? E aí é só pegar outro saco, cortar o fundo, cortar no meio e fazer 2 partes novamente.
E para unir esta parte na corda, é só você passar ela por dentro, assim como eu mostro, e dar aqui um nó. E aqui é muito importante você puxar bem para esse nó ficar o menor possível. Fiz a mesma coisa para a outra ponta e aí é só continuar fazendo a cordinha. E para finalizar a corda, é só cortar esse excesso da ponta e aí aplicar cola quente para ela não se desfazer. E fiz 2 cordas do mesmo tamanho. E vou decorar essa lata com a corda. Mas primeiro eu vou passar uma camada de primer e vou usar esse aqui da Acrylex. E depois de seco, eu vou pintar com esta tinta da Acrylex da cor rosa bebê. E também pintei essa bordinha e o fundo da lata. Fiz uma marcação com lápis aqui na parte de baixo da lata e fui fazer outra marcação do outro lado da lata. E na parte de cima eu fiz uma marcação do lado ao contrário que eu fiz embaixo. E a ideia aqui é colar essa corda na lata seguindo essa marcação que eu fiz. Primeiro vou colar aqui na parte de baixo e depois vou colar na parte de cima. E aqui vou deixar a corda sobrando para cima e vou colar a outra ponta na outra marcação da parte de baixo da lata. E aqui também vou colar na parte de cima, ficando assim. E agora vou repetir a mesma coisa com a outra corda, só que do outro lado da lata. E vou unir essas 2 alças com essas argolas de chaveiro. E vou pendurar essa lata a partir desta argola. Para um acabamento melhor, eu fiz outra cordinha e vou colar aqui na parte de baixo. E está pronta! Olha que gracinha que ficou essa latinha, e nessa latinha você pode pendurar e colocar várias coisas nela. Por exemplo, pode colocar flores artificiais, mas também ficaria bem legal se você fizer uns furinhos na parte de baixo e também plantar aqui algumas florzinhas naturais. E você também pode fazer como um porta-canetas, porta-trecos, ficaria bem legal aí na sua parede. E aí, o que você colocaria nessa linda latinha? E eu espero muito que vocês tenham gostado e que já tenham me deixado aquele like que eu amo. E se você é novo por aqui, é só clicar aí nesse botãozinho vermelho e não esqueça de clicar no sininho, que isso é muito importante para você poder receber todos os meus vídeos. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!